Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aqui no GallerCast e hoje nós estamos aqui com a Nádia Douro, da área de Olá. produtos da Gallagher, e nós hoje vamos falar de um assunto que está na mente de todo RH, não é mesmo, É Nádia? verdade, Ana. É a NR1. E aí, Nádia, o que você tem para me contar sobre isso? Ana, antes de falar sobre a NR1, posso te contar uma história? Eu adoro histórias. Nádia, me bom. conta. Imagina uma empresa que tem um balanço financeiro com bons resultados, tem crescimento consistente, tem uma marca reconhecida no mercado, mas o RH começa a perceber algumas dificuldades no dia a dia. Afastamento, produtividade baixando, sobrecarga, rotatividade dos seus colaboradores. Nada disso aparece no balanço. E onde isso entra, Nádia? É aí que está a NR1? É aí que está a NR1. Então, a NR1 legal. veio justamente para mensurar esses riscos psicossociais para uma empresa e justamente ajudar a empresa também a tomar decisões. Sabe o no que seu é dia a dia. legal, Nádia? Que todo mundo está vendo a NR1 de forma muito burocrática, como um commodity regulatório. Mas eu queria explorar hoje com você, se você me permitir, uma versão mais gestão. Como a Claro. gente pode usar a NR1 para, de fato, melhorar a cultura e fazer com que os resultados financeiros dessas empresas cresçam, mas de forma saudável e sustentável. Perfeito. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Muito bem. Todo mundo está aí falando de NR1. NR1 para lá, NR1 para cá, mas acho que nem os próprios legisladores estão sabendo o que ela é. E na prática, Nádia, o que é a NR1? A NR1 nada mais é do que uma espinha dorsal da medicina ocupacional, da segurança do trabalho. Então, ela está trazendo a visibilidade das empresas de como mapear o seu cenário, de como conduzir posteriormente no dia a dia ações para mitigar esses riscos que são invisíveis, como a gente falou no começo do podcast. E ela é nova, Nádia? Ela começou a existir agora? Na verdade, essa portaria já existe desde agosto de 24 e agora ela foi atualizada. E isso se tornou obrigatório a partir de agora, justamente para as empresas entenderem a relevância do tema e começar a praticar as suas atuações. Entendi. Então, na verdade, ela trouxe uma nova roupagem para essa normativa, mas ela já estava lá. Agora mais estruturada, então. Exatamente. E o que mudou na prática? Na prática, mudou o seguinte: antes nós tínhamos algo mais fragmentado. Hoje a gente vai ter algo mais claro e estruturado dentro da empresa. Então, nós vamos identificar o risco antes dele se tornar algo complexo e impactante na operação. Então, Perfeito. Nada mais é do que identificarmos dentro das documentações, como o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, qual é o risco daquela empresa, criar planos de ações preventivos para que as pessoas não adoeçam e não tenham complicações. Isso a gente está falando de clima, a gente está falando de assédio, de sobrecarga, de vários assuntos relacionados aos temas de psicossociais. Legal, então acho que agora eu estou começando a entender um pouco melhor. Então, basicamente aqui, a gente passou de um modelo mais reativo, fragmentado, em que a gente olhava isso no mercado pedacinhos por pedacinhos, de uma maneira mais estruturada, calculada e que a gente vai ter continuidade. Exatamente. Entendi bem? Exatamente. Perfeito. Então, o que muda bastante na NR1 é a continuidade do acompanhamento, tanto desses indicadores quanto a evolução desses riscos, né? E Nádia, eu não sou da área, você sabe disso. Talvez o RH conheça melhor do que eu, mas o PGR ele já existia antes. O PGR já existia, mas antes ele era tratado como um documento de gaveta. Então, realizava-se a construção do PGR, guardava e a gente só olhava para ele quando tinha uma fiscalização. Hoje já não. O PGR vai ser peça fundamental para a gente ter todo o acompanhamento desse indicador, evidenciar o que está sendo feito para melhorar esse resultado e o comparativo depois no próximo ano. Vai cobrar uma ação mais efetiva, mais eficiente do RH. Exatamente. Entendi. E a grande novidade dessa lei, pelo que eu entendi da nossa conversa, do que eu li por aí, é que agora tem riscos psicossociais. Exatamente. Que palavrão é esse? É um palavrão. Antigamente, a medicina ocupacional e a segurança do trabalho buscava muito identificar as questões físicas, ergonômicas da empresa. E agora a gente vai para os psicossociais, que é justamente identificar o colaborador está sobrecarregado, ele se sente acolhido nesse ambiente, o ambiente de trabalho traz uma harmonia, traz
uma satisfação para o trabalho. Então, ele é mais voltado para esse aspecto, além do aspecto de assédios morais, que a gente sabe que pode, em algumas empresas, existir essa situação, e ele vai evidenciar que está acontecendo isso para o RH tomar alguma providência e deixar o funcionário se sentindo acolhido e pertencente a essa empresa, né? É uma mudança muito importante até da cultura que a gente tem hoje nas empresas, da nossa sociedade brasileira. É uma mudança radical. Radical total. Nádia, como é que a gente está sobre tempos? Tem tempo para a gente se adaptar, se organizar para essa nova legislação? Como estamos? Temos. A norma já está em vigor desde maio de 25, mas o prazo para conformidade total, inclusão das exigências do mapeamento do risco psicossocial, está prevista para dia 26 de maio de 2026. Então, temos semanas. Eu acho que a gente está aí com um prazo bem olhando aí todo mundo com uma atenção bem importante, porque os RHs precisam se adaptar com agilidade, então. Com certeza. Ô, Nádia, eu estava aqui fazendo umas anotações enquanto você falava, e aí, então, para a gente resumir o que é NR1 aqui, para quem está ouvindo aqui a gente hoje, ela conecta saúde, segurança, gestão de pessoas, compliance, sustentabilidade, tudo num único programa. Não é mais responsabilidade só do SESMIT. É da companhia como um todo. E o RH é o protagonista disso. O RH é o protagonista e os líderes também. Então, por isso que a gente fala muito da NR1 e a capacitação desse líder, porque esse líder vai ser peça fundamental para que a gente consiga colocar em prática todo o plano de ação e o cumprimento da normativa. Uma inversão aqui importante da forma como a gente vai lidar agora com a questão da saúde mental, que já era um tema bastante importante, em alta, não só no Brasil como no mundo inteiro, mas agora acho que vem para marcar de forma bastante robusta. Com certeza. E agora que estou pensando, né, ouvindo você falar sobre tudo isso, eu tenho certeza que o RH que está ouvindo a gente está se perguntando, eu sei, na minha empresa, quais são os riscos reais que os nossos colaboradores estão passando? Eu acho que essa é uma pergunta de milhões, Ana. Então, as empresas possuem feeling, possuem percepções, algumas noções do que acontece nos seus ambientes, né, de setores, unidades, mas são só percepções. E a NR1 não aceita a percepção. Então, por isso que existe toda uma exigência, todo um cuidado e um questionário onde a gente vai coletar os dados de forma estruturada para que isso seja algo mensurável. Então, uma forma palpável dessas percepções se virem para algo real e a gente, de fato, entender o cenário daquela empresa. Perfeito, Nádia. E os RHs, eles estão preparados para essa mudança, para esse mapeamento, para entender os nossos riscos? A gente tem já capacidade para isso? Essa é uma pergunta mais difícil ainda, porque existe uma capacidade técnica que não era até então o escopo do RH. E a partir de agora ele vai ter que se adaptar a esse novo escopo, essa nova atuação. Então ele vai ter que identificar riscos psicossociais, classificar a gravidade, propor plano de ação, mas não sozinho. Porque ele não vai fazer tudo isso sozinho, ele vai estar acompanhado do SESMIT, de uma consultoria, né, que vai trazer toda essa visão e vai ajudar ele na tomada de decisão. Perfeito, Nádia. E eu imagino, então, que quem não se adaptar, não entrar nessa nova legislação com um cumprimento adequado, tem alguma sanção? Tem. Quais são? Me conta. A NR1 está prevendo algumas multas, alguns passivos trabalhistas, ações judiciais. Ainda não temos a clareza do valor dessas multas, do valor financeiro, de todas essas ações, de todos esses riscos, mas a gente sabe que em breve teremos novidades sobre o assunto. Acho que a gente tem agora um desafio importante pela frente, bastante adaptação para se envolver. E mais do que somente cumprir a norma, vejo que aqui é uma questão de governança, de reputação, continuidade de negócio. Já não é mais algo pontual, né, Nádia? E a responsabilidade legal dos dirigentes, né? Tudo isso não é um exagero, é algo que a gente precisa colocar em prática e modificar, como você disse, a cultura brasileira, vamos dizer assim, né? Legal, e eu fiquei pensando aqui na nossa conversa também, você começou a nossa conversa falando sobre afastamento, é o que todo mundo vê, né? O colaborador fulano está com atestado, está afastado, está no INSS,
tá com algum problema de saúde. E quando a pessoa tá lá no escritório? Ela tá lá, mas a produtividade dela não é a mesma. O que é isso, Nádia? Tem nome? Tem. O nome disso é presenteísmo. E o presenteísmo é exatamente o colaborador está presente fisicamente, mas a mente dele já saiu ali daquele ambiente. Então ele está pensando 1 milhão de coisas, mas menos no trabalho. Então o líder já começa a notar que ele está batendo ponto, mas ele está reduzindo a produção dele, ele está às vezes até mais irritado do que o normal por situações simples do dia a dia. Então é um ponto preocupante, porque é um ponto já inicial de um possível afastamento. Ele está invisível até então. Invisível Você não está até percebendo isso. Está baixando a produtividade, baixando o resultado daquele colaborador. Ele já está com algum desafio, algum problema, mas você não está vendo isso, porque não está na gestão do indicador. Exatamente. E são poucos líderes que prestam atenção nestes pontos, né? Exatamente por ser algo invisível. Tem que ser um gestor que está muito atento e que tem uma capacidade de percepção de como que o funcionário dele atua no dia a dia e essas pequenas mudanças para que ele possa, de repente, classificar essa pessoa como um alerta ali para tomada de decisão, acolhimento e assim por diante. Eu busquei um dado sobre isso para alimentar a nossa conversa. Você sabia que 86%, Nádia, 86% dos trabalhadores brasileiros sofrem com algum tipo de estresse no trabalho? É muita gente, né? É muita gente. E 47% apresentam sintomas de burnout, que eu acho que é um pouco disso que a gente está falando agora, né? Você está ali, você está presente, aquilo está se acumulando, até que de fato você chegue no seu atestado, no seu afastamento. É quase metade da nossa população trabalhadora em estágio de burnout. É assustador, né? Quando a gente vê esses números. E tem mais, esse dado aqui também me trouxe com muito espanto. 32 bilhões de reais anuais da nossa economia são relacionados a problemas de saúde mental, incluindo afastamento, rotatividade e perda de produtividade. E aí que significa que isso tem um custo, né? E qual que é o custo disso então, Nádia? Os estudos mostram que, falando de presenteísmo, pode até ser maior esse valor, né? Porque é algo que eu não consigo, não é só uma questão de pagar salário e acionar o seguro como afastamento. Eu pago o salário, a pessoa se afasta, ele entra no benefício e eu não me preocupo mais como empresa. O presenteísmo, eu estou pagando o salário para aquela pessoa que está presente fisicamente, mas ela não está presente de fato no seu espírito trabalhador, se a gente pode assim dizer, né? Então pode ser muito maior esses 32 bilhões anuais que você mencionou, Ana. Excelente. E aí a NR1, onde que ela entra, onde que ela captura essa mensagem, qual é o momento que ela consegue dar clareza e visibilidade desse indicador oculto para a gente? Eu acho que esse é o ponto importante, né? A NR1, ela precede o afastamento. Então, ela vai justamente mapear o presenteísmo, né? Então, uma pessoa que hoje apresenta um presenteísmo severo, ela vai chegar a um afastamento daqui 3, 6 meses. Então, como que a gente trabalha para prevenir isso? A NR1 faz justamente um mapeamento do que está acontecendo na empresa. Então, eu vou entender se eu tenho uma carga de trabalho, de repente, excessiva, se eu tenho dificuldades nos meus papéis e responsabilidades, se eu tenho um gestor que me acolhe, uma empresa que está me acolhendo para que eu possa desenvolver melhor esse meu dia a dia. Então, basicamente é isso, é mapear o que está acontecendo, qual é o risco, e a gente ter mensurável esse risco por meio de classificação, que a gente realiza a partir do mapeamento. E aí, o índice mais alto desse risco tem uma atuação imediata. É o que todo mundo diz, né? O que não é medido não é visto. Não é visto. Então, aqui que entra o mapeamento do risco psicossocial. Exatamente. A gente falou de um monte de problema até agora, né? Só problemas, os desafios. Mas para quem está ouvindo a gente, tenho certeza que está todo mundo perguntando. Já entendi o que é NR1, como eu preciso me enquadrar nela, quais são os problemas, os desafios que eu posso minimizar a partir desse mapeamento. E a pergunta que não quer calar é: como o RH, a empresa, começa a resolver isso?
Bom, Ana, isso é fácil. Que bom, então temos um monte de problemas, mas dá para resolver, então. Tudo tem solução. Acho que bom. O que acontece no mercado é que todo mundo sabe que precisa executar, mas o prazo passa e demora-se para, de fato, ter decisão e ação. Aí bate lá alguém na sua porta e você lembra, nossa, NR1. Tenho que tomar alguma atitude. E a Gallagher tem uma solução. A gente está trazendo um produto com olhar 360 para apoiar o RH. Então, a gente vai desde o diagnóstico até, de fato, o acompanhamento nos próximos 12 meses, para a gente mostrar a evolução do que aconteceu. 360? 360. O que é isso? O que acontece? O nosso ponto de partida para o cliente é um kick-off, mas é um kick-off estratégico. O que cabe nesse kick-off? A gente escuta muito o que o cliente tem a nos dizer. Qual é o cenário dele? Qual é a percepção dele? Quais são as cestas de benefício que ele dá para o beneficiário, ou seja, para o seu colaborador e o dependente desse colaborador? Qual é a estrutura da empresa? Qual é o ramo de atividade? Então, a gente entende muito bem o perfil desse cliente. Esse é o pontapé inicial nosso. Não adianta eu ir com uma solução pronta. É de prateleira, então? Você não é de prateleira. Olha muito para o perfil da empresa, como ela funciona, cultura, gestão. Exatamente. É individualizado. É individualizado. Porque não adianta eu falar, olha, a solução e o plano de ação é este, sendo que o perfil do meu cliente não tem sentido esse plano que eu estou ofertando. Então, pontapé, vamos ouvir, vamos entender a necessidade do cliente na visão dele. Só que, de novo, NR1 não é percepção, é mensuração. Então, depois que eu faço a escuta dessa empresa, entendendo todo o cenário dele e a estratégia que ele tem para o ano, nós realizamos uma campanha de engajamento. O que é isso? Nós divulgamos uma data e um horário para a realização de uma palestra. E essa palestra é para 100% dos líderes e os seus colaboradores, orientando o que é a NR1, por que da sua importância, o que ela vai favorecer eles, a empresa e assim por diante. E neste webinar a gente lança um link, tudo online, para que o colaborador preencha algumas perguntas. O que é importante, Ana, que é o grande diferencial aqui, é que o nosso mapeamento ele é 100% anonimizado. Isso, inclusive, é uma exigência da NR1. Então, nós não identificamos o beneficiário. Até porque a gente sabe que como que a gente pode ter respostas mais sinceras se eu identifico a pessoa em temas tão delicados, né? Então, dessa forma, a gente vai coletar informações muito mais claras e vantajosas para o mapeamento. Nádia, está me parecendo muito uma avaliação de cultura, né? Tem alguma diferença entre elas? Temos uma grande diferença, Ana, entre a avaliação de cultura e a NR1. Então, a avaliação de cultura, o RH realiza se ele quiser, não é algo obrigatório. E ele busca muito a análise do clima da empresa. Então, o que eu posso oferecer a mais, se o meu colaborador está satisfeito, benefícios, exato. A NR1 não. A NR1 ela é obrigatória, até porque agora ela se tornou uma norma que a gente tem que atender. E aí ela tem que ser aplicada o questionário pelo menos uma vez ao ano. Tá? Então é cíclico ainda. É cíclico ainda, porque eu tenho que fazer um mapeamento dali 12 meses. E as perguntas são parecidas com... É sobre equipamentos de trabalho? Não. Aí as perguntas são sobre exatamente os riscos psicossociais. Então, como que a pessoa se sente, se ela tem um acolhimento dentro da empresa, como que está a questão de liderança. Então... Acho que é esse o ponto que confunde mais, né? Como a gente também pergunta sobre liderança na cultura e aqui se repete... Eu estava com essa sensação de que era a mesma coisa, mas não é então. Não é a mesma coisa. Tá bom, ótimo. Então já entendi que são avaliações totalmente distintas e que buscam objetivos diferentes aqui. Exatamente. Quando a gente faz avaliação de cultura, para eu melhorar meu ambiente de trabalho, o que eu tenho de oferecimento de estrutura ou infraestrutura para os meus colaboradores, e a avaliação psicossocial totalmente regulatória, mas também voltada para cuidar melhor do bem-estar físico e
E mental dos nossos colaboradores. E eu acho que Ótimo. também esse mapeamento, como a gente pergunta muito sobre a percepção e a visão do colaborador, também pode ajudar o RH numa cesta de benefício. Tá? Mas é totalmente diferente. Eu vou falar como que você sente, qual é a sua percepção da cesta de benefício, e na NR1 eu vou falar, RH, olha, o ideal segue um plano de ação e pode ser que oriente sobre um benefício a ser implantado na empresa que favoreça aí os resultados posteriores. No aspecto de saúde. No aspecto de saúde. Excelente. Então, se eu anotei bem aqui, vocês fazem um kick-off estratégico, parte para um diagnóstico inicial totalmente individualizado, personalizado para a empresa. Depois disso, a gente engaja e conscientiza o público dessa empresa para que participem, já que não é obrigatório. E você também não pode cobrar, certo? Não posso cobrar. Presentinho, não mimo, nada, não posso. certo? Por isso que é importante a palestra de conscientização. Porque aí eu vou explicar o porquê que o colaborador... Porque a relevância da participação dele, mas eu jamais posso falar, Ana, vem cá, vamos preencher. Eu não posso fazer, de repente, também, colocar um funcionário e preencher junto com o outro minha pesquisa. Zero não posso. manipulação aqui, por favor. Não pode. 100% anonimizado. E acho que isso até é interessante, você ter uma consultoria que está afastada do mapeamento, traz mais clareza, mais transparência para o processo, e eu tenho certeza que isso engaja muito mais os colaboradores. Você tem certeza que o RH ou o seu líder não está ativamente te acompanhando nas respostas, né? Exatamente. Da neutralidade. Dá uma segurança 100% anonimizado, que eu acho que é o fundamental aqui para atender a lei. Não é só por uma questão de propósito social aqui do projeto NR1. Exatamente. Também, né? Tá bom, então depois disso tudo, fez a pesquisa, o que a gente faz pós-pesquisa? Fiz a pesquisa, coletei todas essas informações, eu começo a criar um relatório. Relatório não é um documento simples, tá? Eu vou olhar todas as respostas, e lembra o kickoff que a gente fez no início? Eu vou cruzar essas informações. Por quê? No final da minha coleta de dados, eu vou gerar um diagnóstico com a classificação de risco por CNPJ da empresa e setor, bem aberta, e vou gerar um plano de ação, uma proposta de plano de ação, tá? Nessa proposta, eu já vou criticar algumas cestas de benefícios, posso sugerir outras também, tá? Tudo olhando conforme a normativa, tudo prevendo as questões de risco psicossociais. E o que é relevante aqui, Ana, é que a gente não entrega simplesmente uma pasta com um relatório para o RH. A gente realiza um comitê. Então, no comitê, chamamos a liderança, chamamos os colaboradores para explicar o que foi mapeado e os próximos passos. Então, visibilidade para todos, para a empresa Esse comitê toda. É como se fosse uma CIPA? É alguma coisa assim que eu estou aqui imaginando na minha cabeça, é isso? Como se fosse uma CIPA, uma reunião para apresentação de resultados. Um comitê formado para a NR1. Exato. Então. Legal. Exato. Bacana. Então, fez essa avaliação, entrega um plano de ação, esse plano de ação é compartilhado com o comitê, e aí acaba? Na Gallagher, isso não acaba. O que mais temos então? Dentro do nosso produto, nós temos toda a proposta de plano de ação e a gente também tem a proposta de execução dessas ações. Então, eu também suporto ao RH em mais 3 módulos. Importante dizer, Ana, que o nosso produto é totalmente modular. Então, eu não preciso entregar algo engessado. A empresa pode me contratar o que é obrigatório, que é justamente essa primeira parte que a gente conversou. Então, conformidade legal mínima é tudo que a gente discutiu até aqui. Exato. Esse é o mínimo que a lei exige. Exato. E tudo que você vai me trazer agora é novo. É extra. É extra. Que a empresa não tem obrigatoriedade de contratar, mas se ela quiser ir para além e tratar a NR1 de maneira mais estratégica, podemos suportá-la. Perfeito. Tá. Me conta então, que agora eu quero saber. 3 módulos, você disse? 3 módulos. Me conta então. Primeiro módulo, a gente pode suportar o SESMIT RH como uma consultoria documental. Então, atualização do PGR, como que eu escrevo o PGR, como que eu evidencio os meus riscos, como que eu atualizo todos os outros documentos obrigatórios. Então, nós temos uma consultoria, um especialista que vai dar esse suporte ao RH e ao SESMIT. Perfeito. Tá? Então, uma pessoa focada e conhecedora do assunto.
estamos atualizando, a normativa ainda está sendo atualizada, então Sim, tá estamos em real. constante atualização. Então a gente não vai falar para o RH, olha, você precisa saber qual é a nova atualização. Eu já vou levar essa atualização e já vou facilitar esse processo para Até eles. o comitê é novo, não é? Até o Coisa comitê de 2 saiu agora. semanas para trás, aí eu falei a Exatamente. data. Exatamente. Até mesmo o comitê é recente, né? Não é algo que foi adicionado pela legislação, não foi? Sim, sim. O comitê foi uma exigência super recente. Então, já incluímos no nosso pacote aqui de Legal. Então, benefícios. vocês estão bem em tempo real, atualizando e modelando o produto, conforme a lei também se altera. Exatamente. Isso é muito bom. É importante para a gente ter segurança. Sim. Porque não é só um produto simples de prateleira, ele tem que ser adaptado e regulado de forma muito ostensiva. Sim, e os especialistas que estão acompanhando toda essa jornada no RH têm esse escopo de trabalho. Então, ótimo. Trazer essa visão das atualizações para o time. Então, a parte documental, a gente também consegue hoje suportar o RH. E o que mais que a gente faz? Quais são os outros módulos? Outros módulos, nós temos, por exemplo, o segundo módulo que eu vou dizer aqui, treinamentos, capacitações, programas de saúde, palestras. Então, nós temos um portfólio muito grande de soluções para ofertar para o RH. Desde vou orientar o meu líder a como ter uma comunicação não violenta, como que eu vou orientar o líder a fazer um acolhimento da sua equipe, até uma telemedicina, a parte assistencial, que não é uma exigência da NR1, mas que a gente também pode pensar como um benefício àquele colaborador para ele se sentir acolhido e sentir um fortalecimento da marca da empresa, né, e uma evolução aí do processo. E essas ações estão sempre conectadas com o seu plano de ação, sempre, a parte dos riscos mapeados? Sempre conectado ao diagnóstico que foi feito, e aí nós inserimos, olha, essa ação, o ideal é ser realizada por conta deste risco. Então sempre tem uma conexão. Nós não vamos ofertar nenhuma ação que não tenha sentido conforme o diagnóstico e a classificação do risco mapeado. Muito bom. E esse é o grande diferencial da consultoria? Não. Nós temos uma cereja do bolo. Ainda tem mais? Temos mais. O que mais? O último módulo, que eu acho que é o diferencial de mercado, tá? O que é esse diferencial de mercado? É uma consultoria ao RH de acompanhamento desse plano de ação, gerando um cronograma de como que a gente vai implementar as ações, se as ações estão sendo implementadas, se elas estão tendo resultado, se ela não tem resultado, como que a gente pode trabalhar no maior engajamento e, após 12 meses, a reaplicação do questionário. Muito interessante, reaplicando o questionário comparativo de resultado. Ainda mais nesse período que as pessoas ainda estão se adaptando, tentando entender o que é NR1, ter alguém que você possa ter segurança, confiança para avançar junto, acho que é realmente essa cereja do bolo, viu? Faz a diferença, é muito importante isso. E nós ouvimos muito também o RH dizendo que não tem recurso, não tem como acompanhar as ações, né? Então, ter uma pessoa ali que vai trazer como se fosse o status de um projeto. Olha, o que a gente desenhou como cronograma está andando, está verdinho, né, falando em semáforo, esse aqui está amarelo, preciso da sua ajuda nesse ponto, ou vamos modificar aqui o que a gente planejou, é fundamental. Né? Até objetivando a melhoria no próximo ciclo, porque acho que ninguém vai querer ficar igual ao mapeamento anterior, Exatamente, quer evoluir, né? Quer evoluir. Então, vamos ver se eu peguei tudo aqui, Nádia? Solução 100% digital e anonimizada. Perfeito. Requisito regulatório e também um grande passo importante para o RH verificar, certo? Certo. Depois, é um modelo extremamente modular. O RH consegue contratar aquilo que ele precisa e necessita para o seu modelo de negócio. Perfeito. Mas existe uma parte que é regulatória, que é o mínimo da sua prática norma. Exatamente. Que o mínimo é fazer o lançamento, né, por meio do webinar, orientar o colaborador, o mapeamento, relatório e o plano de ação. Só lembrando que é obrigatório. E aqui, sempre com base técnica, vocês têm equipe especialista, técnica, analítica, para tomada de decisão conjunta com o nosso RH e o comitê. Bacana. 2 pontos importantes que eu achei aqui, que eu anotei, que para o nosso público é importante. Aqui a gente pode, certamente, reduzir os passivos trabalhistas. Sim. Que isso é importante, e, obviamente, evitar uma aplicação de multa pela não conformidade. Exatamente. Certo? Certíssimo. E
seu grande diferencial, deixei aqui marcadinho, é o acompanhamento durante todo o ciclo da NR1, desde o kickoff à reaplicação do mapeamento de saúde no ciclo seguinte. Exato. Acompanhando o resultado e criando novas ações para que esse resultado aconteça. Muito legal, Nádia. Assim, eu aprendi muito hoje com você sobre NR1. De fato, a gente conversa por aí com as pessoas e a NR1 está gerando muita dúvida, ninguém sabe qual é o caminho, qual é o mínimo, o que a lei pede, o que não pede. Então, hoje eu saio daqui muito mais esclarecida e como a gente já está chegando aqui no final, eu queria fechar aqui com você com uma reflexão. Eu tenho aqui uma observação de que a NR1, ela vem como uma norma, ela é regulatória, ela é legislação, mas ela não é uma ameaça. Eu acho que ela vem muito mais como um espelho para que a gente está buscando de mudança para a nossa sociedade. É exatamente isso, Ana. Ela apenas está refletindo o que já existia, o colaborador já estava sofrendo, presenteísmo sempre existiu, burnout a gente vem ouvindo há quanto tempo, né? A norma apenas deu um nome. Ela deu um nome, deu um prazo, uma obrigatoriedade, para que empresas responsáveis façam algo, né? Entreguem algo de diferente aí para o seu colaborador e cuidem desse colaborador. E quem vê isso como uma oportunidade, eu tenho certeza que pós esse processo, primeiro ano é sempre assim, a adaptação é mais difícil da gente se enquadrar, mas com uma consultoria, alguém acompanhando de perto, eu tenho certeza que essa empresa, esse RH vai sair muito mais forte lá na frente. Sem dúvida. Acho que a última coisa que eu gostaria de deixar é uma pergunta que não é se você vai ser cobrado, mas quando você vai ser cobrado por isso, né? E a Gallagher fica aqui à disposição, está aqui totalmente estruturada para garantir que o RH dos nossos clientes não precise enfrentar esse caminho sozinho. A gente enfrenta junto e da melhor forma possível, galgando os melhores resultados. Excelente. Então, para quem tiver interesse, quiser se aprofundar mais no tema, dar o primeiro passo ou o próximo passo dentro da NR1, procure a gente, a Gallagher vai estar à disposição de vocês. E porque cuidar de pessoas, né, Nádia, não é custo. Eu acho que é uma forma estratégica de cuidar do futuro da nossa saúde, que a gente também é, né, colaborador no final do dia. E eu quero te agradecer, esse foi um momento muito rico, aprendi muito, saio daqui muito mais tranquila, já vi que a NR1 não é nenhum bicho de sete cabeças. Não. Quero te agradecer, Nádia, obrigada por esse bate-papo e a gente se encontra muito em breve, falaremos mais de NR1 aqui com vocês. Obrigada, até breve. Até logo. Obrigada, Ana.